Olá, valienses! Olha quem voltou aqui no YouTube e, consequentemente, vou postar esse vídeo também no Instagram. Então, é óbvio, né? Que eu voltei exatamente para falar do quê? Essa maravilhosa lição, né? Especificamente a quarta lição aqui. Desde quando o trimestre mudou, minto, né? Desde quando eu recebi a lição, eu já fui ver, né, quais seriam os temas e eu já me preparei, né, para a quarta lição e por esse motivo estou aqui, né, fazendo esse vídeo. Então, assim, quando eu vi a lição e o tema, né, que é o pecado na igreja, eu fiquei com uma sensação um pouco estranha e porque a lição ela fala uma coisa e termina falando outra coisa completamente diferente. E talvez você não tenha percebido, mas vamos lá, o texto central dessa semana, ela é 1 Coríntios 5. O que está acontecendo ali? Paulo está denunciando um homem que mantinha um relacionamento com uma mulher do seu próprio pai. Ou seja, ele estava tendo um relacionamento incestuoso com a madrasta, porque automaticamente, mesmo ele não tendo ligação de sangue, a gente automaticamente percebe que ali, naquele contexto, ela se torna a madrasta dele, e aí você não pode mais ter esse tipo de relação, né? Porque Deus, lá no Antigo Testamento, já fala que a esposa, né, do seu marido, do seu pai, você não poderia ter algum tipo de vínculo com ela, porque ela era sua mãe. Isso, né, de alguma forma, choca tanto os judeus quanto os romanos, que ali, viemos e convenhamos, são os pagãos da época. E esse é o problema que Paulo está enfrentando. Mas aí eu faço uma pequena pergunta para você, tá? Com sinceridade. Em que momento desse capítulo Paulo começa a falar sobre orientação sexual? Em qual momento ele fala sobre pessoas LGBTs? Em que momento ele descreve dois homens ou duas mulheres vivendo um relacionamento amoroso? E a resposta é muito simples. Em momento algum é falado esse tipo de relação nesse capítulo. E a lição, ela faz o que eu digo assim, ela faz um mortal duplo carpado que começa com incesto e de repente vira ali homossexualidade. E ela, ao longo da lição, ela começa a falar sobre imoralidade sexual, chega no casamento e termina defendendo que o único modelo aceitável de Deus é o casamento heterossexual. Percebe o salto? Ela começa de um jeito, fala sobre uma pincelada muito simples sobre moralidade sexual e dá um duplo carpado e fala sobre o casamento ideal, que é o heterossexual. E aí eu quero deixar bem claro, tá? Aqui eu não estou falando que o que a Bíblia está condenando ali é uma coisa tão simples assim. Porque automaticamente a gente entende que o incesto é um pecado. É uma coisa que psicologicamente afeta todos os indivíduos. Ali você pode até pensar em relações entre tio e sobrinha, né? Como já aconteceu aí muitas vezes, até mesmo no meio cristão. Você pode ter algum pensamento sobre ali uma mãe, um filho, um pai e uma filha, o padrasto e a enteada. Então são coisas que automaticamente a gente já pode associar nesse meio como um pecado. Agora, uma coisa é você falar sobre um abuso, outra coisa é você condenar exploração sexual. E uma coisa completamente diferente é você falar sobre dois adultos vivendo um relacionamento amoroso e comprometido com esse relacionamento. Misturar tudo isso na mesma categoria é um erro enorme. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa questão? É que Paulo não conhecia o conceito de orientação sexual. Isso simplesmente não existia no século I e Paulo muito menos conhece o que nós conhecemos hoje como casamento homoafetivo, que é uma questão principalmente jurídica. Paulo nunca viu um casamento gay construído como uma família que a gente conhece hoje. Paulo nunca participou desse debate. Então, como podemos afirmar com tanta certeza que ele estava condenando exatamente isso?
Não seria mais honesto admitir que estamos interpretando o texto a partir das nossas conclusões modernas? E aí eu falo isso até mesmo para mim. Eu não tenho a verdade absoluta sobre essas questões. Mas o que me chama muita atenção sobre a lição é essa questão. A lição usa várias questões ali, palavras, ela faz muito ênfase na questão da imoralidade sexual. Mas você sabe o que significa imoralidade sexual? O que Paulo quis dizer com aquela questão? Porque a gente tem muita a questão da porneia, né? A palavra grega ali para essa questão de imoralidade sexual. A porneia não significa automaticamente homossexualidade. E aí é isso que muitos teólogos admitem. E muitos ainda insistem em fazer essa tradução errônea. É, outro detalhe que é importante ressaltar, que ali a gente está falando de uma cidade de Coríntios, uma cidade que é cheia de prostituição sacerdotal, tem ali também uma questão de imoralidade, até mesmo nessa questão de você pensar na prostituição mesmo ganha, né, do dinheiro. A questão de idolatria, que é muito importante, e aí o significado vai depender do contexto. Muitas vezes algumas igrejas pregam como uma ampla palavra, e é isso que a igreja adventista está mostrando nessa lição, que é uma palavra só para homossexualidade, e não é bem assim que funciona. Outro detalhe que é incrível que a lição fala é a questão exatamente de você ter ali uma tradução tão simples, tão ignorante sobre a questão, e aí ela só fala o que a gente quer ouvir, os nossos preconceitos querem ouvir. Mas aí eu te pergunto, o que Jesus fez? O que Jesus disse, talvez, sobre essa questão? E aí eu deixo bem claro, Jesus disse que pelos nossos frutos seremos conhecidos, não pelos nossos rótulos, não pelas nossas aparências, muito menos pela nossa orientação sexual, pelos frutos. Então aí eu faço uma pergunta bem sincera. Em um relacionamento que produz amor, produz fidelidade, produz cuidado, compromisso, companheirismo, serviço ao próximo, produz frutos do espírito. Por que ele seria automaticamente considerado pecaminoso se a gente está falando agora de uma relação entre dois adultos, consensual, que não existe um parâmetro ali de familiar, né? Então a gente está falando exatamente de uma pessoa que não são parentes. E aí, automaticamente a gente esquece que pessoas têm exatamente esse termo, né, de homossexualidade como algo de desejo íntimo e não algo exatamente para você ter uma exploração de ganho ou até mesmo, como a gente pode dizer, num contexto ali do século I. Essa questão a lição ela não responde, porque na prática ela já parte de uma conclusão pronta. Não existe outro detalhe que quase ninguém comenta. Jesus nunca falou uma palavra contra pessoas homoafetivas. Nunca. Mas falou sobre hipocrisia religiosa, falou sobre misericórdia, falou muito sobre acolhimento, falou sobre o amor. Nós seremos conhecidos pelo amor. Falou muito sobre a hipocrisia e essa questão de excluir, né, as pessoas excluídas pela liderança religiosa. E se isso deveria nos pensar um pouco, fazer a gente pensar, né? Será que estamos lendo Paulo à luz de Jesus ou a gente quer olhar Paulo com base no nosso preconceito e principalmente um preconceito que a gente tem hoje, né? E eu falo, a gente de alguma forma sempre vai fazer algum tipo de preconceito, seja numa piada, seja num relacionamento ali de amigos, automaticamente a gente tem preconceitos. E aí a gente precisa, como cristão, ter essa base para, consequentemente, evitar isso e entender por qual motivo a gente tem esse detalhe e lutar contra. E aí eu quero chegar numa outra conclusão muito séria, tá? A lição, no domingo, principalmente, ela faz uma pergunta que me chocou muito, que ela fala assim: quais práticas claramente condenadas nas Escrituras corremos o risco de tolerar em nome do amor e da aceitação? E aí isso me deu um alerta, porque eu penso assim: se a gente não é conhecido pelo amor, a gente vai ser conhecido pelo quê? Se a gente não tolera o diferente, a gente é o quê? Como igreja.
E aí, isso me causou muito receio na minha própria dignidade, porque se a igreja, em nome desse amor, não aceita a minha existência, os meus direitos, a possibilidade de eu, consequentemente, viver, a igreja não está seguindo um papel de Cristo. E eu que não estou nem discutindo a questão de orientação sexual, eu estou discutindo a questão de viver. Eu não estou discutindo a possibilidade da pessoa ter cargo na igreja, da pessoa ter ali alguma questão nesse segmento, ter o nome reconhecido como membro. Eu estou falando sobre a existência, porque se a gente, como igreja, não luta pelo diferente, pela aquilo que a gente não às vezes considera até mesmo parte de nós, automaticamente a gente está tendo um pensamento aí perigoso, que não vem de Cristo. E aí, eu quero finalizar com uma questão bem simples. Pegar um texto sobre abuso e transformá-lo em uma arma contra pessoas LGBTs, quando a pergunta mais importante deveria ser outra. É isso que a lição ela fez. Ela pegou o texto e tirou do contexto. Estamos produzindo os frutos de Cristo? Ou estamos apenas repetindo interpretações que aprendemos sem nunca questioná-las? E aí, uma coisa que eu sempre falo é condenar o abuso, promiscuidade, idolatria, pedofilia, aí no caso também incesto. Isso é uma coisa que a gente pode condenar. Agora, é totalmente diferente você condenar o amor entre pessoas que automaticamente estão cientes do seu amor. A Bíblia jamais deveria ser usada para confundir essas duas coisas. Se você leu essa lição, me diga aqui nos comentários, me diga lá na rede vizinha, qual parte chamou mais a sua atenção. Eu digo para você que foi essa de domingo e uma questão ali também de segunda e terça que fala sobre não procurar, né, ajuda das leis externas para denunciar determinadas coisas. Isso para mim também é muito perigoso. Mas eu quero falar aqui exatamente da questão da orientação sexual, que é uma coisa que eu vivo muito. Então, é isso. Eu espero que você entenda que eu disse algumas coisas, eu tenho aqui alguns relatos, tem outros vídeos diversos. Eu quase não posto muita coisa aqui no YouTube porque dá uma canseira ter que gravar, editar, né, fazer todo um esquema, mas ainda assim uma coisa que eu preciso que você entenda, que quando a lição ela fala que a gente pode ter um pensamento radical de exclusão de pessoas, a gente não está fazendo o que Cristo fez. Então a gente precisa tomar muito cuidado se a gente está seguindo Paulo ou está seguindo a Cristo. Sucesso na sua caminhada, graça, paz e maranata.